Olá, do Mauá de São Paulo, bem-vindos ao Conexões Democráticas 7. Estou aqui de São Paulo. Um abraço a todos, muito bem-vindos. Diogo Dutra, falando de São Paulo, capital. Rafael, falando de Lima Duarte. Yes. Severino, falando de Alto Paraíso de Goiás. E Renato, falando de Bragança Paulista. Muito bom, é um prazer mais uma vez encontrar os amigos para essa conversa livre, para esta quase que uma improvisação nessa convivência desses temas importantes à democracia, que aqui nós vamos abordar, de certa maneira, esta liberdade de conversarmos, de expor nossas ideias e nossas opiniões. Hoje, nós trazemos o assunto opinião pública. E um artigo que inicia essa nossa conversação é um artigo do Augusto de Franco. Opinião pública não é a soma das opiniões privadas da maioria. É um tema que é muito caro para nós, com várias referências de Hannah Arendt, com Dewey. Tem muita coisa bacana aqui para a gente explorar nesta conversação. E a frase que abre esse artigo do Augusto de Franco, depois vocês terão aí na descrição o link, a frase é a seguinte: se a soma das opiniões privadas pudesse ser a mesma coisa que a opinião pública, não haveria necessidade do processo político. Eu abro com essa frase porque aí a gente pode explorar bastante esta frase. Eu vou começar falando alguma coisa aí também para bater a bola, a gente aquecer um pouco a conversa. É interessante que, pelo menos para mim, antes de conversar sobre democracia, etc., a opinião pública, para mim, era alguma coisa que surgia dos jornalistas, né? Assim, então, a opinião pública são os jornalistas, né? Eles que definem o que é público, né? E, de uma certa maneira, tinha até uma relação disso até um tempo atrás, né? Quando as mídias, principalmente de massa, sustentavam essa pressão dessa opinião pública em cima dos políticos. Mas aí, ao entender algumas questões dessa opinião pública, entender um pouquinho de redes, que a gente conversou um pouquinho também nos outros episódios, eu comecei a me perceber como um agente que consegue, de uma certa forma, influenciar na opinião pública, né? Ao me expor, ao me propor a conversar com as pessoas, com meus familiares, ao colocar minha opinião publicamente no Facebook, você fala, poxa, mas isso impacta pouquíssimas pessoas ao seu redor, né? Impacta, mas aí, no fundo, é essa discussão, é essa conversa que acontece eu com um amigo, esse meu amigo com outro amigo, de outro amigo com outro amigo, que, no fundo, deveria ser a opinião pública, né? Então, eu começo jogando a bola um pouco, porque, para mim, um pouco antes de ter essa consciência de que eu fazia parte dessa opinião pública, você fica com a sensação meio de delegar isso para a imprensa, ou questionar essa imprensa que domina, né, a opinião pública e que interfere nos processos políticos da atualidade, né? Isso. Eu acho que tem um problema, tem um dado aí importante de ser levado em conta no que você falou, é que a imprensa hoje ela perdeu um pouco o protagonismo, vamos dizer assim, né? Hoje as mídias sociais estão dando voz a gente que tem voz. Então, também tem que ser levado em conta esse aspecto, né? Porque hoje em dia você tem mais chance de influenciar, eu acho, né? Do que, né, na época, por exemplo, na época da democratização, em 1990, de uma mudança também aí de contexto, né? E isso acho que tem relevância para a gente conversar, né? Porque são muitas opiniões que estão no e a gente não sabe necessariamente se essas opiniões são genuínas, né? Isso que eu acho que é uma coisa importante, legal de pensar. As pessoas estão dando opinião, elas estão dando a opinião delas ou elas estão simplesmente dando a opinião dos outros, né?
Porque eu acho que a opinião ela tem um lado assim de você buscar conhecimento também, né? Não você está se abrindo a quando você está dando opinião, você de alguma forma você também está dizendo, olha, eu não sei a minha opinião é essa. Eu quero ouvir outros atos. Então essa conexão de várias opiniões que eu acho que gera uma coisa diferente. E, no final das contas, vai formando um novo conhecimento também, né? Então, não sei o que vocês acham. Acho que tem a ver até com a ciência isso, né? Você ia falar, Severino? Vai. Eu ia falar, você pode começar também. Bem, eu vou falar então, vamos lá. Fala aí. Eu acho interessante, você mencionou a questão de, será que a opinião é a mesma opinião do cara? Eu acho que aí, quando você traz isso, para mim já remete direto a essa questão das fake news, que a gente conversou bastante aqui, dessa invasão massiva do nosso espaço cognitivo a partir dessas sinalizações em massa de inverdades, né? E como que isso leva para um lugar mais agressivo, mais belicoso, e as pessoas não conseguem nem respirar direito, não conseguem nem parar para refletir, para escutar o outro mais. O outro se torna um inimigo com quem você não pode conversar. E assim, se eu não posso conversar com o inimigo, com quem que eu vou conversar? Com quem pensa parecido, que eu chamo de amigo, que não necessariamente é amigo, né? Mas não, quem está pensando parecido são as pessoas com quem eu vou conversar. Isso em si é muito perigoso, né? Porque você começa a destruir as maneiras pelas quais essa polinização, as estratégias pelas quais essa polinização da opinião entre nós que fazemos parte dessa rede, impedir ela de acontecer, né? Você começa a criar ilhas, né? É uma destruição da opinião pública. Meu filho chegou aqui assustando. Está dando uma opinião. É a opinião dele aí, ó. Uma opinião. E a minha filha agora, ela quer que ela está aqui. E aí tem isso, que você tem uma destruição desse espaço público e você acaba tendo um monte de espaços privados, né? Uma privatização dessa opinião. Interessante. Veja que é um assunto, né, gente? É um assunto extremamente importante do ponto de vista das, vamos dizer assim, das interações que acontecem no espaço das convivências e no espaço-tempo, né, das convivências, e influenciam a sociedade e também as relações de mercado também, né? Muito interessante. É a política, sociedade e mercado. É muito, muito bacana isso. O que você ia falar, Renato? Desculpa. Não, isso tudo que a gente está falando, quando a gente fala da opinião e juntando um pouco do que foi falado aqui, é essa rede. Eu colocar minha opinião dentro dessa rede altera a rede e altera os nós da rede, né? As pessoas. E eu também sou alterado. Aí, quando a gente vê as mídias sociais, então, fazendo como um paralelo à imprensa, que antes era a imprensa que fazia o broadcast, que mandava a informação para frente, e hoje a gente vê a rede reverberando, a rede as pessoas dando a opinião dela. O que pode assustar bastante a gente, é que essa rede é proprietária, é de alguém, né? É do Zuckerberg, é do cara do Twitter, esqueci o nome. Mas é deles. Então, existe um algoritmo que cuida, muito entre aspas aí, que cuida dessas opiniões. Sem querer entrar no lugar comum, que acaba ficando no lugar comum a gente falar dessas interações, desses problemas de algoritmo, mas
isso altera as pessoas, né? As pessoas, como o Severino estava falando, parece que querem ganhar a discussão e fazer valer a opinião dela. A opinião dela não vai ser opinião pública, é só mais uma. E que vai ser alterada pela opinião dos outros. Então, aquela pessoa, queira ou não, ela vai aprender dentro da rede, porque ela vai ser modificada. Se ela não quiser ser modificada, se ela continuar como um robô, com todas as analogias aí, insistindo numa única coisa e sem ser modificada pelas outras, ela não está aprendendo nada. Então, ela não está se modificando e tentando fazer com que todos sejam iguais a ela. Ô, Renato, uma coisa legal que você está comentando e que me leva para um outro espaço. Talvez se eu diverjo muito, você me traz de volta para a Terra. Mas o que eu ia comentar é que nesse interagir, se a pessoa não está disposta realmente a mudar de opinião, e aí eu acho que tem um caráter ali de identidade ou de autoidentidade, né? Ou de tentar permanecer naquela identidade de grupo, né, que eu me classifico, ou que a minha camisa do meu time, e se por um acaso eu me deixar penetrar, eu vou ser menos puro nessa minha camisa, nessa minha identidade. Então, existe uma certa propensão, uma necessidade para poder entrar nesse diálogo, né, nesse espaço da opinião pública, de modificar e ser modificado, que exige esse desprendimento, né, dessa própria identidade pessoal e de grupo, né? Porque senão você vai ficar só repetindo o que talvez a identidade do seu grupo está reverberando. E se ela reverberar guerra, vai ser isso, né? E eu volto aqui com aquele comentário que a gente fez num dos encontros anteriores, que o Severino disse que muitas vezes a pessoa não muda de opinião porque ela não quer ter a dor. Ela não muda de opinião porque ela não quer ter a dor do grupo e ser excluído. Então, mesmo que aquela opinião seja fake, seja falsa, ou não tenha nenhuma comprovação, ela não compra, porque ela prefere se identificar com o grupo do que como particularmente pessoa, né? E aí ela fala, não vou comprar essa briga, para quê? Eu vou continuar. É fake? Pô, faz de conta, mas continua fiel. Ela não é infiel ao grupo, ela não tem essa liberdade de ser infiel ao grupo dela. Então, ela está presa, como você falou, o Diogo falou bem, está presa àquela rede, quase que... Né? Interessante. Eu fico pensando aqui, Mau, assim, para algumas pessoas, para a gente não, mas para algumas pessoas, opinião é um negócio muito perigoso. Porque pensa bem, para uma pessoa que não quer ser modificada, que não quer aprender, que não quer mudar de opinião, a opinião do outro é perigosa. Porque vai que ela me mude, vai que ela me altere. Eu acrescento assim, que não é pouca gente, não. É muita. Eu acho que eu já até comentei sobre isso. Você percebe isso claramente na eleição, como é que aparece gente dando opinião. Quer dizer, até aquele momento ninguém estava dando opinião. Agora começa dando opinião porque aquilo é importante para um resultado que eles estão esperando, né? Então, se não tem um resultado esperado, vamos dizer assim, não faz sentido, né, para essas pessoas lá entender isso, que não faz sentido você dar uma opinião se não tem um resultado esperado com essa opinião, né? Então, porque talvez o resultado seja inesperado, né? Que é uma coisa relacionada à aprendizagem mesmo. Você, descobrindo, é como se você está descobrindo. A aprendizagem tem uma coisa assim, né? Você está, descobrir isso aqui, que é uma coisa que você era nova, né? Ela é nova. Eu fiquei pensando aqui que tem essa questão da zona de conforto, né? De como que a gente é ensinado desde cedo a procurar esse binômio casa-trabalho, 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 essa vida bem regrada, com horários certinhos, bem definidos, quanto que você ganha, aí você recebe o dinheiro no começo do mês, e aí você sabe quanto daquele dinheiro você vai ficar gastando
a cada momento da tua semana para poder chegar no final do mês já com a expectativa de que aquele outro dinheirinho vai entrar e aí você vai recomeçar. Então, o nosso tempo está todo particionado em termos desse tipo de estrutura, né? Então, como é que qualquer coisa que te tire dessa zona de conforto, ela é vista como ameaçadora dentro dessa nossa cultura, né? Não é uma coisa fácil você sair da zona de conforto. E não é fácil justamente pela maneira como a gente está estruturado socialmente. O que vocês acham? Tem a ver isso que eu estou falando com o que a gente está conversando? Para mim, parece que sim. Eu acho que sim, e eu vou tentar construir em cima desse ponto que você coloca, talvez não pelo prisma da identidade, mas ou do conforto, mas num prisma de casa-trabalho, das pessoas irem para mundos cada vez mais privados, né? Então, assim, o casa-trabalho, eu estou resolvendo o meu, né? Resolvendo a minha individualidade, resolvendo as minhas coisas. Mas quando a gente começa a falar de política ou de como a gente vai conduzir as coisas do meu bairro, do meu condomínio, das coisas que envolvem da praça ali do lado e tal, isso envolve minimamente um espaço comum de conversa entre as pessoas para decidirem ali o que a gente faz com o problema que está colocado e está na frente do nosso nariz, né? Então, a partir do momento que as pessoas privatizam muito suas vidas e deixam de ir até o público, deixam de se fragilizar, de conversar com o público, ou acham que isso não vai dar em nada, fica só opiniões privadas, né? E aí entra naquele ponto que o Mauai falou, assim, a opinião pública não é a soma das opiniões privadas, não adianta você ir passar de casa em casa e perguntar para as pessoas o que todo mundo quer fazer ali com aquela praça, né? As pessoas têm um pouco essa mania, né? Ao invés de sentarem, conversarem, polinizarem os pontos positivos, pontos negativos, encontrar alguma coisa ali que dá para resolver daquele espaço que é público, né, e que interfere na vida das pessoas que estão ali. Então, eu acho que tem muito a ver isso que você comenta do casa-trabalho nesse espaço recente que a gente foi criando de privatização da vida, né, e de isolamento, mesmo nas suas próprias casas, não conhecendo os seus vizinhos e não resolvendo os problemas coletivos, né? É isso mesmo. E tem a ver também com aquela coisa da gente resolver isso sem a judicialização, né? Sem depender de uma lei que de repente fica ali querendo decidir por nós. Tem uma coisa de ser adulto, né? Adulto no sentido mais adulto da palavra, né? Ser responsável, porque assumir a interação com o objetivo de buscar soluções de maneira pacífica é necessária responsabilidade, né? É uma responsabilidade muito grande. E, às vezes, isso é delegado, porque, não, estou afim, vai discutir. Aí tem a ideia de que discutir é uma coisa ruim, e discutir não é necessariamente uma coisa ruim. Discutir é onde a gente poliniza, troca ideia e traz tudo isso. E onde se forma a opinião, né? Uma opinião conjunta, uma opinião de consenso, uma opinião que toca para frente e decide, e concorda, aceita, respeita. Tem muita coisa aí nessa coisa da opinião mesmo. Bacana demais isso. Bacana. Eu tô pensando aqui, se fosse a soma, se a opinião pública fosse a soma das opiniões das individuais, né? A partir do momento que você faz essa soma e apresenta o resultado, as pessoas falam, não concordo. Aí que começa a opinião pública, né? É que aí que vai começar a opinião pública, com as pessoas falando, não, mas peraí. Então é a interação. A interação, enquanto ela está sozinha e uma pessoa junta as opiniões e apresenta as opiniões, as pessoas apresentam os resultados, as discordâncias. Aí que começa a opinião. Do ponto de vista... Acontece... Pode, manda, Rafa. Então, isso acontece muito com candidatos. Não sei se você já percebeu, candidatos que são candidatos, por exemplo, a prefeito, nós estamos nessa época de candidato a prefeito, que usam pesquisa como balizadores da opinião deles próprios. E confiando só nas pesquisas, eles vão atingir o âmago da opinião pública, né? E eles são
muito enganada a situação, porque eles não conseguem perceber o fluxo, né? Que está ali, às vezes, emergindo, né? E não, a opinião, uma pesquisa detecta tudo, né? Rafa, você usou... Desculpa, Renato, aproveitando o que o Rafa falou, que o Rafa usou uma expressão que é muito curiosa, que a gente usa muito. O fluxo está emergindo. É uma expressão muito interessante da emergência daquele momento em função das opiniões trocadas, polinizadas e tudo isso. Eu queria, talvez que o Renato vai fazer uma observação aí, mas coloque alguma coisa dentro eu acho que tem a ver com intuição também, porque o cara deixa de agir pelo coração, vamos dizer assim, e passa a agir só racionalmente, achando, bom, isso aqui vai agradar fulano, vou agradar Beltrano, aí pega a pesquisa lá, negros, mulheres, qual que é a opinião dele, e ele deixa de compra, ser ele, né? Ou compra. E aí... mas aí ele deixando de ser ele, as pessoas percebem isso, né? As pessoas sabem que a pessoa deixou de ter autenticidade. Nossa, isso é uma coisa muito séria, eu acho, assim, porque a opinião pública não é necessariamente a verdade, né? Vamos dizer assim. Isso que você colocou, Rafael, é legal porque, assim, se a gente for ver a tecnologia de pesquisa de opinião em cidade pequena, chegou há pouco tempo para uma campanha de vereador, de prefeito. Chegou faz quanto tempo? Uns 30 anos? 25, 30 anos, por aí. Chegou nas cidades pequenas, né? A capacidade de fazer uma pesquisa probabilística, que tenha toda a estrutura estatística para apresentar um resultado. Isso faz com que a pessoa... Se a pessoa falar assim, olha, eu tenho a pesquisa, vou colocar a pesquisa no bolso, eu sei o que todo mundo está pensando e vou falar de acordo com a pesquisa para agradar todo mundo. Funciona uma ou duas vezes. Depois você vai perceber que aquilo é falso, que as pessoas estão pensando assim, que ela não está sendo autêntica, né? Então, qual que é a dificuldade das pessoas entenderem que uma pesquisa pode estar mostrando alguma coisa? Fala assim, olha, pela pesquisa a gente está vendo isso. O resultado da pesquisa altera a opinião pública também. A própria apresentação do resultado faz com que a opinião pública se altere. É dinâmico, é complexo, né? É um sistema complexo. E, a partir dali, você interagir com as pessoas. E isso é fazer política, na minha opinião. Você está apresentando uma situação, todo mundo pensando assim, todo mundo concorda? Não concorda. Então, o que você acha? E aí você começa a desenvolver mais, né? E no interior tem muito o cara fazer pesquisa e não divulgar, né? Ele faz a pesquisa só para ele, né? Isso todo mundo faz, todo candidato faz, mas no interior é basicamente só para a gente não tem isso a isso, né? Então, aí ele faz aquilo ali, ele agindo assim, tipo, segundo a lógica, assim, bom, eu tenho a informação, né? A informação está na minha mão. E com isso ele deixa de interagir, né? Isso eu acho mais curioso, porque ele deixa de ser. Eu fiz uma provocação aqui no grupo que eu participo lá do Facebook, que foi lançar uma pergunta sobre os dados no grupo. Conhece o grupo aqui? Uma pergunta sobre o que eu perdi? Não, eu fiz uma pergunta sobre a pandemia, a relação de aglomeração, de demonstrar interesse mesmo, ouvir a resposta, porque eu me considero indeciso na hora para votar. Eu não sei quem que eu vou votar. E aí eu fiz essa provocação no sentido de quê? De fazer, talvez eu seja ingênuo, fazer perceber o cara, o candidato, ele gosta de fazer propaganda, ele faz propaganda. Né? Ele pega, faz propaganda, eu sou melhor, não sei o quê, o outro vai lá, eu sou melhor também, aí o outro vai lá, eu que sou melhor, fulano é pior. E quando é para ele foge, ele não responde, porque ele acha que aquilo não entendi, vai Rafael. ser... Quando é o quê?
Quando é o quê? Quando é para o quê? Deu uma cortada aqui. Quando é para responder pergunta de um eleitor público, né? Porque aqui todo mundo ia ver, né? Se ele responde, porque ele acredita o seguinte, que aquilo ali vai colocar ele fragilizado, né? Ele vai ficar fragilizado, ele não vai aparecer, ele vai ficar sob pressão, vamos dizer assim. Não é que ele vai ficar fragilizado, de certa forma, sim, fragilizado, porque ele vai deixar ele sob pressão, que as pessoas vão vir e começar a perguntar, e aí, para ele evitar de coisa, ele não entra. Ele acha que é mais benéfico, né? É porque o discurso... É legal isso. É legal isso, porque a narrativa ela pode se formar racionalmente. Ela pode ser uma coisa construída. Você pode construir a narrativa do seu personagem, vamos dizer assim. Só que quando a pessoa interage, ela tem que mostrar-se emocionalmente também. Exato. E aí não segura a onda, porque ela vai ter que responder coisas que ela fala, pô, como é que eu vou segurar isso aí? Não dá para ele ser ator fudido. Agora, a máscara pesada demais, às vezes. Agora, mas olha só, existe esse risco que você está falando, mas existe se virar ganhar prestígio com aquilo, entendeu? E aí o cara não entendi, falhou aqui. Como é que é? Existe o risco dele o quê? Dele ganhar prestígio com aquilo. Com o quê? Com a interação ou com... Com a interação, exatamente, com a interação. Existe. Ele está ali, repetindo, porque a imagem dele está sendo controlada, né? Quando ele abre para a interação, aquela imagem vai deixar de ser controlada. Mas esse descontrole talvez seja um ponto positivo para ele, quer dizer, porque aquilo ali está contando uma novidade, né? Na Marquesa, lá tem um episódio que eu não vou me lembrar agora, mas tem um episódio que menos isso, quer dizer, você tem um ímpeto, Borgen, né? A série Borgen, isso, Borgen. Tem um lance que é esse, que não, eu tenho que fazer isso, e faz, entendeu? Não fica esperando. Quer dizer, porque tem um risco da ação, tem um risco de você ser massacrado ali, execrado e tudo mais, mas também tem um risco de você, é isso mesmo, olha só, é o risco da conversa, né? Exatamente, você ganha com isso. E tanto é que os políticos tradicionais antigos falam, não, você tem que ir na casa das pessoas, porque tem essa coisa de você fazer, mas se conhecer, né? Mas a interação, às vezes, ali desses políticos profissionais, vamos chamar assim, já é uma coisa meio, opa, como é que vai e tal, beleza? É uma coisa mais... Exato, tem um bebê para eu segurar? Já é um fake, é um fake que... Cadê o bebê? Cadê o bebê? Eu quero beijar, tira foto. É um fakezão de comportamento, né? Legal. Agora, voltando aí, né? Veja quanta coisa bacana a gente tem aí do ponto de vista de formação de opinião, que vem com a questão desde da Grécia, do Ágora, vem de lá, né? Vem da democracia, quando os atenienses se reuniam. E tem aquela coisa que dizia lá, aquela frase que Atenas não é a cidade, Atenas são as pessoas da cidade, não é isso? Então, a opinião é isso. A polis, né? A polis, isso. A opinião é a formação, o fluxo da emergência, da polinização e de tudo isso. E, às vezes, controlar o fluxo já não entra mais na questão da interação, né? Já é controle, comando, e entramos numa outra coisa, né? Se dá no entre as pessoas, né? Eu não sei se eu vou jogar uma bomba aqui, se a gente ainda tem tempo. Vamos jogar bomba, joga bomba. Nós precisamos jogar bomba. Eu queria ouvir a opinião de vocês, né? Dado o que a gente conversou, o Renato até levantou um pouco a bola aqui, mas a gente não tratou aqui hoje. Mas a gente já falou aqui de dilema das redes, já falamos de uma série de coisas, né? Quais os desafios que vocês veem da opinião pública no nosso momento agora? Eu acho que é
é interessante da gente debater, assim. Eu acho que tem um aspecto social aí, tem um aspecto tecnológico aí envolvido, tem um aspecto das cidades também envolvidos, então, assim, a gente está vivendo um desafio dessa construção de opinião pública. Não é recente, óbvio, carregado em vários anos aí, mas dado que a gente está falando disso, né, e que existe aí uma certa crise, o que vocês imaginam, né, enquanto desafio disso? A gente pode transpassar várias coisas e o que a gente poderia tentar aí elocubrar eu acho que o maior desafio, o maior desafio é construir espaços amigáveis de conversação. Esse é o maior desafio. Seja o online ou espaço offline. público online ou offline. Vou permitir que as pessoas possam emitir sua opinião sem medo, né? Sem medo. Isso é um ambiente que você cria. Não é mais nada. O ambiente que você cria. Se o ambiente está cada vez mais polarizado, a tendência é as pessoas se fecharem mais. Então, desconstruir esse ambiente polarizado. Eu acho que o maior desafio é esse, né? Então, o desafio não é muito... A gente tem essa questão, foi interessante você trouxe o medo agora, porque o medo permeia isso que a gente estava falando antes, que é a pessoa se colocar no cantinho dela, no espaço privado dela e diminuir sua interação com os outros. Isso daí, quanto mais eu estou diminuindo a interação com quem está fora, maior a tendência é de eu ter medo do encontro com o outro imprevisível. Da maior tendência de eu ter medo de encontrar o estranho na rua. Principalmente se eu assisto televisão e fico assistindo essas notícias o tempo todo que só falam em morte, assassinato, guerra, monstruosidade. E de repente é muito mais difícil sair na rua e achar... Estabelecer um contato com alguém, uma conexão emocional, né? Aquela outra pessoa é um ser humano, né? Que você vai encontrar alguém na rua e é um humano como você que você pode interagir livremente. Se você tiver muito dinheiro, então Ave Maria. E aqui no Brasil, muito dinheiro, quando eu estou falando, não é tanto assim, não. Mas você tem muito mais do que a grande maioria da população. Então, tem essa questão. Nós já estamos vivendo aí uma polarização que vem sendo construída já tem alguns anos. Não é de Bolsonaro que ela vem sendo construída, né? Bolsonaro aproveitou essa onda e soube se colocar ali e usar todo esse esquema do Steve Bannon para se beneficiar dessa polarização que já estava posta. É uma polarização mundial, inclusive, algo que está acontecendo em vários lugares do mundo. Então, você tem uma tendência à diminuição da interação. E aí, como é que a gente chega nisso que o Rafael está falando, da gente ter os lugares onde as pessoas sentem à vontade para encontrar o outro humano, o outro com quem eu estou aberto a me relacionar, principalmente num momento que a gente está com medo de encontrar o outro, porque tem um vírus no meio da equação, tem um vírus na história que, naturalmente, se você segue as prescrições, se você sabe o que está acontecendo, do que se trata, você vai parar de interagir, você vai diminuir muito seu grau de interatividade, pelo menos presencial, né? Ao mesmo tempo, a gente aumentou bastante aqui, online, mas tem uma questão, por exemplo, agora está tendo campanha aqui, como é que se faz para encontrar as pessoas, para ir na casa das pessoas, para trocar ideia, dizer o que você está querendo, o que você não está querendo fazer. É complexo, né? É mais complexo do que outros momentos. E esse contato presencial é tudo que a gente viveu até hoje, assim, muito, né? É muito aqui que acontecem as amizades e o olhar, a observação do panorama completo, né, daquele momento, da dança, da relação que vai acontecendo. E agora tem essa coisa mais aqui nos vídeos. E aí, será que a gente vai fazer menos amigos, mais amigos? Como é que a gente faz com isso? É uma provocação muito grande que daria um próximo programa também, né, para a gente falar disso. Vamos focar aqui para a gente fazer uma finalização. Eu vou finalizar aqui, por favor. Se eu lembrar o que eu ia falar, porque agora deu branco. Mas a gente lembra. Mas pronto, lembrei. Oba. Agora imagina você
já tem essa polarização, e agora você tem essa questão do vírus. Um ambiente diminuindo o grau de interatividade entre as pessoas. Isso. Não é tudo que um autocrata quer da vida? É tudo que a guerra precisa para continuar. Isso mesmo. Fazendo a minha consideração final aqui, colocando, inclusive, no bojo aqui da conversa, a última conversa que a gente teve com a presença do Augusto de Franco aqui com a gente, ele falou um negócio que, para mim, foi muito forte, né? E, assim, ele já tinha falado outras vezes, já tinha visto essa coisa, mas na conversa, no nosso fluxo da última vez, me pegou. Que o contrário da guerra é a política. Isso. Então, a criação de espaços de opinião pública, que as pessoas se sintam à vontade, passam por um espaço político, né? Um espaço que equilibra isso. E cada um de nós é responsável para isso, assim, nos nossos espaços, nas nossas redes, nas nossas convivências. Então, uma postura política, eventualmente, pode fazer com que espaços novos sejam criados. Não quer dizer com todo mundo, talvez algumas pessoas, mas eu jogaria talvez essa provocação aí para mim mesmo, para nós, para as pessoas que estão ouvindo, de sair de modo guerra, entrar em modo política e começar a criar espaço de convivência na sua família, nos seus amigos e com as pessoas desconhecidas. E eu completo com uma coisa muito interessante, muito legal, que eu gosto de pensar, parece que foi a Hannah Arendt disse, que é a questão que toda a convivência é criar um novo mundo social. Uma pessoa que chega cria um novo mundo social. Eu gosto muito disso, de ser uma criação de um novo mundo social, essa presença, essa coisa de criar mesmo, criar um ambiente a partir da interatividade, a partir das relações. É muito bacana. É isso aí. Quem mais vai finalizar para nós? Você, Renato, você que chegou agora aí, convidado especialíssimo aí junto com a gente nesse momento. Rafael. Não, eu tô falar que essa fala tá ótima. Deixa essa fala como final. Se quiser falar. Esta é a sua opinião, muito bem. Renatão, quer falar alguma coisa, então? Não, é fantástico a gente poder discutir isso, né? Porque a gente está dando opiniões aqui, né? Por exemplo, a gente pensa mais ou menos da mesma forma, mas tudo que cada um falou aqui faz a gente pensar de uma outra forma, de uma outra... Aquilo que o Augusto falou da última vez, o Diogo trouxe, coloca aqui, daí a gente fala, pô, já modifica, né? Modifica. São as opiniões que a gente vai modificando. E eu vou trazer aqui publicamente, a opinião pública, um desafio que nós começamos a nos pôr, que o Renato acabou de falar, pô, todo mundo aqui tem mais ou menos a mesma opinião, etc. E a ideia é a gente cada vez mais, no Conexões Democráticas, trazer mais pessoas para interagir, mais pessoas que levem a gente a conversar com outro imprevisível, com outras opiniões. Então, os próximos episódios aí, vocês vão começar a ver mais pessoas, mais convidados, mais pessoas, né, que voltam e retornam, etc. Então, essa é uma das nossas vontades aí. Então, colocando aí nossa sequência aí, desafio. Muito bem, ficamos por aqui com Conexões Democráticas número 777. Oxe. E até a próxima. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Valeu. Abraço. Um abraço. 7. Tchau.